pessoal, vamos lá dando continuidade aos nossos assuntos. E nosso próximo assunto é a acústica, que está no nosso capítulo 9, tá? A gente já viu no capítulo 8 os conceitos básicos de ondulatória, a diferença entre ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas, transversal, longitudinal, quais são os fenômenos ondulatórios. E aí, acima disso, a gente vai entrar num assunto muito importante que a gente chama de acústica, que é um aprofundamento do comportamento da onda sonora. Então a gente vai falar um pouco mais sobre o som, que a gente já sabe que é uma onda mecânica, que é uma onda que se propaga de forma longitudinal, enfim. E aí, já mostrei outras vezes para vocês esse infográfico que mostra o que a gente chama de espectro sonoro, né? E aí eu já falei várias vezes para vocês que a gente, os sons audíveis ao ser humano são os sons com frequências entre 20 e 20 mil Hz. Então, todo som cuja frequência seja inferior a 20 Hz, a gente vai chamar de infrassom. Todos os sons que têm frequências superiores a 20 mil Hz, a gente vai chamar de ultrassom. Então, existem frequências que a gente não consegue ouvir, tanto abaixo quanto acima, mas outros animais podem conseguir ouvir, como a gente já viu também em outros momentos. E aí, eu relembro aquele examezinho que a gente faz de vez em quando, né, para ver se está tudo bem, principalmente a mulher quando está grávida, faz o exame de ultrassom. Então, naquele exame ali, eu tenho a emissão de uma onda sonora cuja frequência é maior do que a frequência audível, né, maior do que 20 mil Hz. Consequentemente, durante a realização do exame, a gente não ouve nada durante o exame. Não ouve porque está fora da faixa da nossa frequência audível do ser humano, tá? Vamos lá, depois eu volto a falar um pouquinho mais sobre o funcionamento do exame de ultrassom. Vamos pensar o seguinte: quando a gente fala, quando a gente emite um som, a gente se escuta, né? E a gente passa um tempo ouvindo aquele som que a gente emitiu. Imagina que a gente está num local completamente descampado, não tem nada pela frente, não tem nada, um estádio de futebol. E aí, aliás, maior, né? Mais descampado que um estádio de futebol. E aí, quando a gente fala alguma coisa, se a gente observar, o tempo desse som que a gente se escuta, ele é mais seco, ele é menor do que quando eu falo, por exemplo, dentro de uma sala de aula com vocês. Eu me escuto por mais tempo ao pronunciar uma palavra dentro da sala do que no local descampado. Por que isso ocorre? Porque quando a gente fala, a gente emite o som, esse som ele vai refletir por todas as superfícies que estão ali pela frente. E aí, quando eu estou dentro de uma sala de aula, eu tenho várias superfícies próximas de mim. Eu tenho vocês que estão próximos de mim, tem as mesas, as cadeiras, algumas paredes, enfim, existem alguns objetos que estão próximos de mim, então eles refletem esse som. Então, o meu ouvido, ele vai perceber o som que eu emiti, que é esse vermelhinho aqui, que estava representado no primeiro gráfico, e vai perceber um som que é o som refletido, é o som que está voltando desses obstáculos próximos de mim. Só que como eu recebo esse som refletido, ainda durante o tempo que eu estou me ouvindo de forma direta, essas duas ondas elas sofrem interferência, elas se somam, né? Então quando elas se somam, eu tenho um reforço, como se fosse um reforço. Eu passo mais tempo, aqui, eu me ouvia por aproximadamente 0,1 segundo, se fosse um local completamente descampado. Num local onde eu tenho pequenos obstáculos ao meu redor, eu vou me ouvir em um tempo um pouco superior a 0,1 segundo. Então, isso vai durar mais tempo no meu ouvido. Esse fenômeno de a onda ocorrer a superposição
da onda do som que eu emiti com o som que já está sendo refletido é o que a gente vai chamar de reverberação. A gente acaba se escutando por mais tempo do que se não tivesse obstáculo ali na frente. Porém, aqui, estou dando aula para vocês. Na hora que esse professor está falando, ele vai emitir um som que vai bater em vários obstáculos com distâncias diferentes, AD, que vai receber vários retornos, e esses retornos eles se reforçam com o som que está sendo emitido, porque esse retorno ele é muito rápido, né? O obstáculo está muito próximo, então esse tempo de retorno é muito pequeno. Quando o obstáculo a qual vai rebater, vai refletir o som emitido, está numa distância maior, está mais distante da gente, pode ser que a gente perceba a diferença. E essa percepção de diferença é o que a gente chama de eco. Então, quando que o eco ocorre? Quando o som refletido, que é o gráficozinho de amarelo, ele ocorre depois do som que eu me ouvi, que é o que a gente chama de som direto. Ou seja, o tempo desse som refletido aqui, ele é bem superior a 0,1 segundos. Sendo superior a 0,1, uma onda não se encontra com a outra, então uma onda não reforça a outra, e a gente percebe nitidamente a diferença do primeiro som com a diferença do segundo som, que é o som refletido. Quando que isso ocorre? Por exemplo, quando você chega em uma sala que não tem nada, não tem cadeira, não tem mesa, não tem ninguém lá dentro, ela é completamente vazia. E aí, quando a gente fala, a única coisa que vai refletir o som vai ser as paredes, o teto, que estão relativamente distantes da fonte sonora, que é a minha boca. Então, a gente percebe um tempo de retorno superior a 0,1 segundos. Então, a gente percebe o que a gente chama de eco. Aquele exemplozinho clássico, tipo, alguém chega numa caverna e fala, oi, daqui a pouco ele escuta de novo, oi. O que ele escutou, esse oi que foi e voltou? O que foi que aconteceu? O som emitiu foi, bateu no obstáculo, percorreu essa distância aqui uma vez na ida, voltou, percorreu essa mesma distância na volta, ele fez esse caminho aqui de ida e volta, né, esse fenômeno de reflexão em um tempo maior que 0,1 segundo. E aí a gente percebe o eco. O que é que a gente precisa ter bastante cuidado nas questões de eco? Quando a gente fala de eco, a gente tem que lembrar que a velocidade é uma grandeza que relaciona distância, ΔS, deslocamento dividido pelo tempo. Só que o que acontece na situação de eco? Na hora que eu digo para vocês, em que o som ele foi e voltou em 0,3 segundos, por exemplo, eu tenho que lembrar que esse tempo em que a questão me deu, que foi o exemplo que eu dei de 0,3 segundos, ele percorreu essa distância duas vezes, porque ele percorreu esse D na ida e percorreu esse D na volta. Então, quando ele perguntar, sabendo que com um eco de 0,3 segundos, a gente percebe o eco, qual a distância da pessoa ao obstáculo. O que você vai ter que lembrar? Você vai ter que lembrar aqui, esse 0,3 segundos A, com a velocidade do som de 340 metros por segundo no ar. Você vai calcular um ΔS, mas esse ΔS é o dobro da distância. Esse ΔS representa o caminho de ida mais o caminho de volta. A gente vai falar agora sobre algumas características sonoras. Primeira característica sonora, que a gente vai chamar de intensidade sonora. E a intensidade sonora, pessoal, está relacionada com a característica que a gente conhece, que é o volume. Então, quando você fala que o som está muito forte, abaixa aí o volume, aumenta o volume, você está falando da característica intensidade sonora. E o volume do som, se está forte ou se está fraco, está diretamente relacionado com a característica amplitude. Entendi.
com a amplitude da onda. E aí eu trouxe dois exemplos aqui para vocês. Tipo, nessa primeira figura aqui embaixo, figura 1. O que acontece aqui? Aqui a gente tem a representação de duas ondas. Como vocês podem perceber, essas duas ondas elas têm frequências diferentes, tá? Aqui o comprimento de onda é maior, aqui o comprimento de onda é menor. Então são duas ondas de frequências diferentes, porém essas duas ondas, deixa eu contabilizar aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então essa onda daqui ela tem 2,5 de amplitude e essa daqui 1, 2, 3, 4, 5, 2,5 de amplitude também. Então a amplitude da onda P é igual à amplitude da onda Q. Se essas amplitudes são iguais, então isso significa dizer que o volume dessas duas ondas, a intensidade sonora dessas duas ondas é igual. Por quê? Porque a amplitude é a mesma. Ah, mas são sons diferentes. São sons diferentes, porque as frequências são diferentes. Mas o volume, a intensidade que a gente escuta esses sons é a mesma. Já se a gente olhar para essa figura 2, que está aqui representada ao lado direito, o que é que essa figura 2 está representando? Ela está representando duas ondas que têm o mesmo comprimento de onda, consequentemente elas têm a mesma frequência, porém, olha a amplitude dessa onda aqui, ó. Vou chamar de onda B. Olha a amplitude dessa onda que está aqui em cima, vou chamar essa onda de onda A. É fácil perceber pela figura que a amplitude da onda A é maior do que a amplitude da onda B. Então, isso significa dizer que a intensidade sonora da onda A é maior do que a intensidade sonora da onda B. Ok? Então, a gente estaria ouvindo um som mais forte pelo representado pelo gráfico do A do que o do gráfico do B, que seria um som mais fraco. Outra característica que a gente vai ressaltar também é a característica que a gente chama de altura. O que é que significa altura sonora? A altura, pessoal, é uma característica que tem a ver com a frequência da onda. Ou seja, eu posso ter um som agudo ou um som grave. Isso significa dizer que eu tenho um som alto, se for agudo, som baixo, se for grave. O que é que isso daqui significa dizer? Agudo significa dizer frequência grande. O que é que significa dizer um som grave? Um som com frequência pequena. Então, quando a gente fala, por exemplo, baixa esse som aí que esse som tá alto, tá errado. Porque quando a gente fala baixa esse som, a gente está tentando fazer uma referência com volume, com intensidade sonora. Intensidade sonora, característica, amplitude. Quando eu falo que o som está alto, a altura de um som alto, eu estou me referindo à sua frequência, que ela tem uma frequência grande. Então, se eu estou me referindo à frequência, eu estou dizendo que é um som agudo. Então, não faz sentido para a física a gente dizer abaixa o volume, porque o som está alto. Volume é a intensidade, a altura é a frequência, se é agudo ou se é grave. Então, vamos lá. Tanto é, pessoal, que tem um instrumento muito utilizado em várias bandas, principalmente bandas de rock, que é o instrumento chamado baixo. Por que ele se chama baixo? Porque todas as notas musicais que ele emite, né, o som que ele emite, ele é um som grave, é um som grosso, né, um som não é um som agudo. Eu não vou tentar imitar um som agudo que não vou conseguir, tá, gente? Mas enfim. Então, quando a gente se refere à altura, eu estou me referindo à frequência. Exemplo, temos aqui dois desenhos cujas frequências são diferentes. Aqui eu tenho uma oscilação muito mais rápida do que aqui. Então, aqui eu tenho uma frequência maior e aqui embaixo nós temos uma frequência menor. Porém, a gente pode observar que os dois têm a mesma amplitude. Enquanto a onda cresce aqui na vertical, é a mesma coisa. Então, aqui eu poderia dizer que o volume, a intensidade sonora das duas ondas são iguais.
Qual é a diferença? A frequência. Aqui eu tenho um som agudo e aqui embaixo eu tenho um som grave. E a última característica que a gente vai ressaltar hoje é o que a gente chama de timbre. Tá? O que é que significa o timbre? Timbre é como se fosse, aliás, é o formato da onda. Então vamos lá. Quando eu falo aqui que eu tenho um som alto e baixo, um som agudo, um som grave, que eu estou me referindo à frequência também me refere a uma característica que a gente chama de nota musical. E aí, o que acontece? Quando eu digo para vocês que existe uma nota musical, que é a Dó, qualquer instrumento consegue emitir essa mesma nota musical, que é a nota Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, enfim. Todos os instrumentos conseguem emitir essas notas musicais, não conseguem emitir essas frequências. Qual é a diferença se todo instrumento consegue emitir a mesma frequência? É que a gente consegue, por exemplo, de ouvido, né, fechando os olhos e ouvindo o som, eu consigo distinguir se o que eu estou ouvindo é um violino ou se o que eu estou ouvindo é um piano. A gente percebe a diferença, eu consigo perceber se é um violino ou se é um trompete, por exemplo, um instrumento de sopro, uma flauta. A gente percebe que o som é diferente. Mesmo os dois instrumentos estão tocando a mesma música, na mesma nota musical, no mesmo tom, a gente percebe que eles são diferentes. Por quê? Porque, vamos observar aqui. Aqui é a representação de vários instrumentos emitindo a mesma nota musical, ou seja, emitindo a mesma frequência, certo? Então aqui é a onda representada pelo diapasão, aqui é a onda representada pela flauta. A gente percebe que eu tenho o mesmo comprimento de onda, porém o formato, o desenho imprimido na onda pela flauta é diferente. Assim como no violino, a mesma coisa. O padrão desse desenho aqui de onda, ele se repete no mesmo intervalo de distância que os outros instrumentos. Se repete no mesmo padrão, aqui embaixo, do mesmo jeito. Só que, mesmo tentando emitir a mesma frequência, todos imprimem um formato de onda diferente. E esse formato é o que a gente chama de timbre. Então, por exemplo, se eu cantar uma música agora, sei lá, da Adele, né, vocês vão saber que não é a Adele cantando, sou eu cantando. Eu não tenho vocação para cantar a música da Adele, mas tudo bem. Vocês vão perceber a nítida diferença. Por quê? Porque a minha voz tem um timbre e a voz da Adele tem outro timbre. Então, há essa característica imprimida por cada instrumento, é o que a gente chama de timbre. Um exemplozinho para a gente finalizar. Página 276, questão 6. A velocidade do som na água é cerca de 1.400 metros por segundo. Um mergulhador golpeia um sino debaixo d'água em frente a uma caverna e houve um eco do som produzido em 0,1 segundos após. Qual é a profundidade mínima dessa caverna? Pessoal, questãozinha de eco, que a gente falou há pouco tempo. A gente sabe que velocidade representa ΔS dividido por ΔT, onde a velocidade é de 1.400 metros por segundo. O ΔS, eu preciso lembrar que o som, ele bate lá no fundo da caverna e volta. Então, ele percorre essa distância aí 2 vezes, que eu chamei de D, dividido pelo ΔT. Então, o ΔT vai ser igual, aliás, ΔT não, deixa eu pegar aqui, nada que eu não baixei não, pessoal, muito bem. O ΔT ele me deu, foi 0,1 segundos, então vamos colocar aqui no D.
delta T, o 0,1 segundo. Aqui, 0,1. 1.400 vezes 0,1, 140. Vai ser igual a 2D. Então, D vai ser igual a 70 metros. Então, essa é a distância entre o local onde ele está fazendo golpes em frente à zoada, né? E o som vai, bate no obstáculo e volta. Pessoal, façam a tarefa de casa que está lá na parte de atribuições do seu aplicativo. E até a próxima semana. Até a próxima aula. Beijo, beijo. Tchau, tchau.